Tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a mercantilização das relações sociais que envolve a mais-valia. A sociedade capitalista. Não há capitalismo sem contradição. Aí nós temos o nosso proletariado e a burguesia capitalista, que é a dona dos meios de produção. Aí nós temos aí os empregados, né? Na verdade, os empregados e os donos das empresas, que são os patrões. A força produtiva. O desenvolvimento das forças produtivas está condicionado pelo desenvolvimento do instrumento de produção, constituída a base da divisão do trabalho. Então, essa força produtiva, ela está condicionada ao desenvolvimento dos instrumentos de produção. E ela constitui na base da divisão do trabalho. As relações de produção. A produção é sempre uma produção social, diversos tipos. Relações de colaboração, relações de dominação, relações de transição de uma forma para outra. Então, olha só. A de colaboração. Você colabora, né, com a outra pessoa, com o que você está trabalhando. A relação de dominação e submissão. Então, de dominação, vamos pegar aí aquela pessoa que tem mais experiência e ela é submissa ao que tem menos experiência. Se você está fazendo aí uma bola, essa bola, a dominação é quem domina o jeito dessa bola. E a submissão é quem está aprendendo a fazer essa bola. A transição de uma forma para outra. Então, essa transição, ela sempre acontece. Sempre tem essa mudança. Relações de produção. O indivíduo que não possui os bens materiais necessários à vida é materialmente constrangido a trabalhar para outra ele está preso às relações de submissão. Então, submisso é o mesmo que eu já havia falado antes. Vamos pegar aí no âmbito profissional. Se você é mecânico, você é submisso a alguém que entende mais do que você. As propriedades dos meios de produção. O que determina o caráter das relações de produção é a propriedade dos meios de produção. É óbvio que o indivíduo que está desprovido dos meios de produção só pode viver sob a condição de quem os possui. Então, o que determina o caráter das relações é a produção. Então, ela é propriedade dos meios de produção. Se você tem todo o seu material para você produzir, você vai trabalhar sozinho. Agora, se você não tem esse material, você vai trabalhar com quem possui esse material. Então, o indivíduo ele está desprovido, né, dos meios de produção, que é a mão de obra, que é os materiais, que é o que você precisa para fazer algo, e você vai ser sempre estar trabalhando para quem tem esse material. As relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas. Ao adquirir novas forças produtivas, os homens alteram os modos de produção, a maneira de ganhar a vida e de todas as relações sociais. Então, esse meio social, intimamente,
ela está ligada às forças produtivas. E ao adquirir essas novas forças produtivas, os homens, ele altera o modo de produção, a maneira de ganhar a vida e de todas as relações sociais. A mercadoria. Duplo ponto. Duplo ponto de vista. Valor de uso e o valor de troca. O valor de troca se apresenta unicamente com uma relação quantitativas diferenciadas de trabalho. O valor do uso é o seu produto no aspecto de utilidade que preenche alguma necessidade do homem. Resume todas as suas qualidades. Então, vamos supor que a coca é igual ao cigarro. Então, eles têm a qualidade, a quantidade diferenciada de trabalho. Então, quem trabalha fabricando uma coca é o mesmo esforço para quem trabalha fabricando cigarro? Sim, é o mesmo esforço. Então, é a mesma quantidade de esforço de trabalho, que é o valor do uso e do ponto de vista. A mercadoria. Todas as mercadorias são cristalizações do trabalho gasto para produzi-las. São a materialização do trabalho social. Igual eu expliquei para vocês lá entre a coca e o cigarro, que todas elas são, tanto a coca quanto o cigarro é mercadoria, que elas são cristalizadas do trabalho gasto para produzi-las. E é a materialização do trabalho social. Então, tanto um quanto o outro, o trabalho é o mesmo. Estão sempre trabalhando para poder ter a mercadoria. A mais-valia absoluta. A produção da mais-valia absoluta se realiza com o prolongamento da jornada de trabalho, além do ponto em que o trabalhador produz apenas um equivalente ao valor de sua força de trabalho com a apropriação pelo capital desse trabalho excedente. Né? Marx já falava no Capital. Pressupõe que a jornada de trabalho já esteja dividida em duas partes: o trabalho necessário e o trabalho excedente. Gera exclusivamente em torno da duração da jornada de trabalho. Então, às vezes, você trabalha no seu horário comercial, né? Que é o horário normal de trabalho, e o trabalho excedente, que no caso você faz uma hora extra para ganhar um pouquinho a mais. É absoluta por exigir a prolongação absoluta da jornada de trabalho, além do tempo necessário à existência do trabalhador. Então, é normal, né, o patrão exigir que você faz uma jornada de trabalho além do que você já faz durante o seu período. Revoluciona totalmente os processos técnicos de trabalho e as combinações sociais. Pressupõe um modo de produção especificamente capitalista. Subordinação formal é substituída pela sujeição real do trabalho ao capital. Então, se você precisa, você vai se sujeitar a trabalhar mais. É relativa por exigir um desempenho da produtividade do trabalho que permite produzir o tempo de trabalho necessário uma parte da jornada de trabalho. Então, ela é relativa por exigir esse desenvolvimento, essa produtividade do trabalho que permite reduzir o tempo. Se você trabalha só naquele tempo ou se você
faz aí o que nós conhecemos de hora extra. E não é um serviço escravizado, porque a partir do momento que você opta por fazer, né, por ficar aí numa hora extra, você está recebendo por ela. Então, você não é obrigado a ficar sem receber. Salário. Operário vende sua força de trabalho para recebê-la, que é o valor do trabalho. Parte da sua produção, horas trabalhadas, paga seu salário. O restante vai para o empregador, que usa as horas restantes do trabalhador na produção industrial. Segundo Marx, o trabalhador não está recebendo pelas horas excedentes. Aí aqui, na visão de Marx, ele não recebe, porque o restante dessas horas, né, vai para o trabalhador. Mas hoje em dia, se o patrão não paga, você não fica. Porque ele depende da sua força do trabalho, né? E o seu trabalho é o seu salário. Acumulação de capital. As horas trabalhadas e não pagas, acumuladas, reaplicadas no processo produtivo. Vão fazer com que o capitalista enriqueça rapidamente. Uma parcela significativa do valor do trabalho produzido pelos trabalhadores é apropriada pelos capitalistas. Esse processo chama-se de acumulação de capital. Então, veja bem, as horas trabalhadas e não pagas, elas são acumuladas e reaplicadas no processo produtivo, que o capitalista enriquece rapidamente. Então, se ele não paga isso aí, né, as horas não trabalhadas e não pagas, isso aí se torna uma acumulação de capital. O homem como agente de sua história. Os seres humanos constroem sua história, mas não da maneira que querem, pois existem situações anteriores que condicionam o modo como ocorre a construção. Para ele, existem condicionantes estruturais que levam o indivíduo, os grupos e as classes para determinados caminhos, mas todos têm a capacidade de reagir a esse condicionamento e até mesmo a transformá-los. Então, gente, todos nós construímos a nossa história, né? Da maneira nem sempre que a gente quer, mas que existe os condicionantes estruturais, mas todos têm a capacidade de reagir a esses condicionamentos e até mesmo de transformá-los. Então, você é a chave do futuro. Você tem a capacidade para transformar. Então, galera, com essas explicações aí, vai dar suporte para vocês estarem respondendo a questão 3 e 4 da apostila. Para qualquer dúvida, estou aqui, é só chamar. E até a próxima.